Durante muito tempo, inteligência interna, pesquisa era quase um serviço de agência. Tinha departamento, tinha rotina, tinha orçamento grande e a empresa consumia isso tudo de fora. Só que o jogo mudou. Produto digital, concorrência em tempo real, decisão toda santa semana e aí pesquisa deixou de ser projeto e virou infraestrutura. E no episódio de hoje de Sala de Decisão, a gente vai falar do que realmente importa. Como escolher o método certo, quando ir para a profundidade, quando medir serve, quando usar teste de usabilidade, quando olhar para o mercado e quando ir para o campo. E para isso, quem me acompanha no episódio de hoje, nada mais nada menos que Wilson Nunes, que vive isso todo santo dia e convive com essa parte de inteligência interna no meio da sua rotina. Boa noite, pessoal. Como vão? Tudo bem? Falando boa noite aqui, mas às vezes o pessoal tá vendo de manhã, né? Então, foi mal. Mas então, Cauã, quer puxar essa prosa de hoje? Tá muito boa, hein? Podemos primeiro se apresenta aí no seu ramo de pesquisa, Bom, senhor. pessoal, para quem não me acompanha aí, né, já tenho aí são 2 MBAs, né? Um em produtos digitais e outro em UX e inteligências artificiais, né? Aplicada à pesquisa, né? Então, já temos aí algum tempo também de trabalho, já de carreira, não só com pesquisa, mas também trago essa experiência da publicidade, né? Foram aí mais de 15 anos com a agência, né, de publicidade, agora com a User aqui, nesse projeto de inteligência de marketing. Então, com base nisso, estou aqui hoje para ajudá-los aí a sanar essas dúvidas e entender um pouco do que está acontecendo, né? Acho que é muito importante o empresário se ligar muito no que está acontecendo agora, tá certo? A gente mora aqui no interior do Paraná, né? Mas a galera que está aí no centro, nos grandes centros, está jogando um jogo de gente grande, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Show demais. E uma pergunta. Vamos do princípio, quando você ouve o termo pesquisa, o que é a primeira coisa que você acha que a maioria das empresas entendem errado ou tem uma falsa crença a respeito de pesquisa? Acho que eu já cansei de falar sobre isso, mas eles acham que é longo, que demora pra caramba, eles acham que é caro, né? Então, acho que esses são assim, os maiores preconceitos que existem de pesquisa hoje, sabe? Só que muita empresa aí que tá ganhando o jogo, elas entenderam que elas precisam investir em pesquisa, né? E esse investimento de pesquisa hoje é tão importante para essas empresas que, bom, vamos pegar uma agência que nem a África hoje em dia, ela não tem mais o departamento de pesquisa dentro dela. Por quê? Porque as grandes marcas que ela trabalha já entenderam que precisam elas investirem em pesquisa. Então elas vão atrás, né, desses investimentos em pesquisa própria. Por isso que essa inteligência interna que a gente está tratando hoje nesse episódio tem a ver justamente com essas empresas que entenderam como jogar esse jogo. E quando elas fazem como jogar esse jogo, é trazer a pesquisa para dentro. Então, quando se fala de pesquisa interna, é você não contar aí com uma agência de publicidade que vai estar te atendendo, que elas vão fazer isso. Cara, eu fui dono de agência por 15 anos aqui em Toledo, a agência que eu trabalho, se você falar de pesquisa ali para eles, ele falou, não, inviável, não fazemos isso, nem a pau. Era esse o vocabulário que ainda hoje é o vocabulário dos meus ex-sócios, né? Então, eles não vão querer falar de pesquisa, né? E eles não vão fazer também, porque rola essa questão. Não tem infraestrutura. Hoje as agências enxugaram muito, né? Para poder entregar serviço, né? Que não é um jogo ruim, para algumas é o jogo, né? Então, tem muita agência que está jogando esse jogo, ou seja, entrega job, entrega projeto, né? E tá super bem, né? Tá super bem com isso. Porém, quando elas fazem esse jogo, elas perdem essa infraestrutura interna de fazer a pesquisa, A tá? complexidade, né? É uma escolha de modelo de negócio. Ou É uma você escolha, escolhe um modelo de negócio viável e de baixa complexidade, ou você escolhe a alta complexidade, uma operação mais robusta, um cuidado maior, né? exatamente, exatamente. E antigamente, antigamente que eu falo, uns 3 anos atrás, né? A pesquisa, ela era um desafio para as empresas. Mesmo empresas grandes tinham esse desafio, né? A galera que trabalhava com pesquisa, né, para grandes marcas, estavam sempre em duelo
com a gestão ágil, né? Tanto que na nossa pós a gente aprendeu gestão ágil por causa disso. Porque o que acontece? A galera da gestão ágil, que trabalha com essa parte de programação, etc., né? Eles falam, poxa, não dá para esperar uma pesquisa, né? Vamos para cima, né? Vamos rodar o MVP, né? Então, isso era um ponto de confronto, né? Então, quem trabalhava com pesquisa já tinha consciência da importância que era para tomar decisão agilidade na pesquisa. Então, para isso, hoje existem vários métodos bem consolidados, né? Como a Sprint, por exemplo, né? Hoje a Sprint é uma ferramenta fantástica que você roda ela em uma semana, você consegue uma semana para duas, às vezes 30 dias, pode rodar uma Sprint de 30 dias, mas você consegue chegar aí a um teste com valor qualificado, né? Então, essa é uma maneira, né, de você, vamos dizer assim, rodar um MVP, validar um MVP em um processo rápido de no máximo 30 dias aí, o que para muitas empresas grandes era muito tempo, né? Só que hoje isso, cara, hoje todo esse tempo aí se coloca numa semana, sabe? Então, hoje para você rodar uma pesquisa nesse nível, você roda ela inteira em uma semana, né? Hoje você consegue, com todo o advento aí da inteligência artificial, você já não depende mais nem do setor de programação para criar o MVP. Então, assim, isso nos deu uma autonomia e uma agilidade, não só no desenvolvimento, mas também na pesquisa. Por isso que a nossa pós, ela veio muito forte com isso, né? Essa integração da IA com experiência de usuário. Você tinha falado. É uma coisa que você trouxe bastante, na verdade, mas você tinha falado antes, eu anotei aqui. Investimento em pesquisa é importante. Foi um ponto que foi bastante trago. Mas e por quê? Explica. Por que a importância do investimento em pesquisa, em inteligência interna? Eu falei na introdução também vários tipos de pesquisa para dar introduzir o episódio de hoje. Eu acho importantíssimo a gente passar por os tipos de pesquisa, o para que elas servem e por que é tão importante para uma empresa. Então, eu diria que hoje é tomada de decisão com eficiência e com rapidez, tá? Então, você precisa de pesquisar. O empresário, ele tá ali no dia a dia, no campo de batalha, ele quer, às vezes, uma decisão muito rápida, ele vai muito pelo feeling, né? Só que o feeling não dá mais para contar, você está rasgando o teu dinheiro, né? E às vezes está rasgando muito dinheiro, dependendo do tamanho da sua empresa, a proporção é ao tamanho da sua empresa, entende? Então tem negócio travado, às vezes, em operações, e o cara tá ali se batendo e não tá olhando pro que era preciso olhar, ou seja, fazer uma pesquisa. Vou dar um exemplo aqui, você falando de tipos de pesquisa, né? Eu vou fazer melhor. Eu vou falar do tipo de pesquisa e vou falar um case que nós fizemos aqui na Usuri, tá? O que você É acha? interessante. Só antes de você puxar essa, é, vamos lá, um caso bem similar ao que você trouxe bastante sobre estar no campo de batalha, etc. Eu lembrei, eu tô assistindo não, né? Eu sempre assisto, tô reassistindo, acho que pela segunda ou terceira vez, tô reassistindo House of Cards. É uma série meio polêmica aí, mas tirando as polêmicas, é uma série muito boa. Série política, sobre diplomacia e afins. E isso que você trouxe, né, o insight foi justamente o campo de batalha, mas isso que você trouxe a respeito da pesquisa, cara, um ótimo exemplo disso, tirando o mercado de negócios, é justamente o ramo político. Ramo político, para você tomar qualquer tipo de decisão, para você aprovar uma lei, para você mudar uma estrutura, para você conseguir consolidar alguma coisa, é pesquisa atrás de pesquisa. Eu achei interessante, eu achei engraçado não, né? Mas eu achei bacana demais a similaridade entre É, esses pontos. hoje se pega uma campanha política, eles têm um investimento pesado em pesquisa, né? Tanto pesquisas enviesadas de propósito, é tudo uma questão de estratégia, né? Ainda mais política, né? Eles usam muitos dados, até às vezes, para forjar tomadas de decisão, né? Mas Mas não era nesse ponto que eu tava falando, não, tá? não, não é, Tem. sair não querendo adentrar na política e nas tomadas de decisões que são feitas dentro do campo da política, né? Mas trazendo para o negócio aqui, para a empresa, no dia a dia, o campo de batalha da empresa, né? O fato é que você não tem como forjar dados nem inventar a história da história para boi dormir, né? Mas
o dado ele acaba sendo importante e pode sim custar o teu negócio, né? Da Então, mesma coisa que pesquisa tem o poder de ganhar voto, muitas vezes em período eleitoral você quer. O que acontece bastante é a parte de pesquisa geográfica, né? Não é etnográfica, é geográfica mesmo. Que, ok, você precisa ganhar pontos em um certo estado do seu país, só que você precisa entender a cultura, você precisa saber o porquê que você não está ganhando votos, etc. E essa correlação não é só com política. A gente na Usury também acaba fazendo algo similar para os negócios, né? Agora eu vou deixar você falar. Eu você me só trouxe achei aqui muito uma, interessante. uma questão legal, né? Já que a gente está aqui no podcast, vou compartilhar, né? Eu estava desenhando as nossas estratégias, né? Esse final de semana e uma das coisas que eu estava conversando com a minha tutora, né? Na parte de finanças, né? E, a gente estava trocando essa ideia, assim, né? Então, eu explicando para ela, né? Falei, o que a Usury faz, né? A Usury, ela, como ela ajuda o empresário, né? Ah, nós temos aí a agência que produz conteúdo e dados, hoje dados digitais, né? Da comunicação digital, ou às vezes até da mídia offline. A agência produz dados para o empresário. Do outro lado, nós temos o time de vendas da empresa, né? E no terceiro ponto, nós temos o founder, o CEO da empresa, né? O tomador de decisões ali que tem a gestão financeira do negócio, né? E daí eu estava explicando para ela, né? O que nós da Usury fazemos, né? Nós triangulamos esses três pilares, né? De dados e juntamos insumo para que o empresário tome decisões. Por quê? Muitas vezes a agência está produzindo seus dados, a agência faz o trabalho dela fantástico, ela vai lá e produz os seus dados e passa para o empresário. O empresário, o que é CPM, o que é CTR, o que é, enfim, né? Ele não sabe, ele não entende essa linguagem que vem da agência. Beleza. A equipe de vendas, ela também está produzindo dados, só que ela está passando só para o gestor, né? Para o financeiro. Mas ela não passa para a agência. Então, não passa. Então, aqui já ocorre uma falha na comunicação entre agência e time comercial. Não acontece, né? Daí acontece uma falha entre os dados que a agência passa para a empresa, porque ele não entende aquela linguagem da agência, né? No fim das contas, temos ali um time comercial carente dentro da empresa, conversando com o time financeiro do gestor, que está ali cobrando, às vezes, eficiência da venda, né? Falou, cadê o resultado, né? E, cara, essa galera das vendas é que acaba pesando muito, né? E daí eu peguei explicando para minha tutora, né? Eu falei, poxa, olha só, no fim das contas, a gente tem aí as agências, né? Nós estamos no meio, tá? Vamos lá, nós estamos no meio disso aí. Tradutor oficial. A minha. Não, nós da Usury estamos no meio desse triângulo aí, né? Das bermudas, né? Entre a agência, entre o gestor financeiro e entre o time comercial. Nós somos o elo que conecta essas três partes. Só que o que acontece? Para essas três partes entenderem que a gente quer ajudar eles, a gente passa por problemas, né? Primeiro, tem a galera da agência querendo me atropelar, né? Literalmente estão dizendo aí que vão tirar a bundinha da cadeira, lá, lelele, que vão me pegar. Aí, do outro lado, a gente tem um time comercial, às vezes, né, de braço cruzado, falando assim, o que esses caras estão pensando que são, estão entrando aqui e tal, né? Então, eles estão dificultando, às vezes, a nossa entrada, né? Aí você fala, puxa vida, né? E daí nós temos ali o empresário, né? E eu vou falar aí, muitos empresários, isso aí não é uma verdade absoluta, mas muito empresário não quer abrir seu financeiro. Os caras têm, nossa, aqui, meu, sei lá, entendeu? O Sei lá, baú, tá o achando que a gente. baú, Tá o achando que baú a gente é o, tá achando que a gente é o governo, sei lá. sei lá, o baú do governo, né? Não, o baú é um baú de sete chaves. Ninguém pode saber o que tem lá dentro do financeiro dele, né? Aí você fala, puxa, aí eu falando com a minha tutora, né? Aí ela me deu uma sacada assim, eu falei, genial. Ela falou, cara, fala com o contador. Ela falou bem assim pra mim, fala com o contador. Eu falei, nossa, cara, que dica, que sacada. Eu nem te falei isso ainda, Cauã. Que eu conversei com ela esse final de semana na nossa tutoria, né?
E ela falou, fala com o contador. Eu falei, poxa, que sacada massa, porque o contador não vai querer me atropelar, não vai querer esconder os dados, né? E eu vou poder pedir tudo que eu preciso ali e fazer o nosso trabalho, né? E poder dar para o empresário e para todo mundo envolvido nesse ecossistema as informações que eles precisam para fazer o jogo girar, entendeu? Então, assim, esse dia eu fui num evento lá do Show Rural, o pessoal me perguntou, o que a Usury faz? Eu falei, cara, a gente conecta a agência, conecta time de vendas e conecta a gestão para fazer com que essa triangulação de dados gere inteligência para a tomada de decisão do dono da empresa. É uma coisa simples, entendeu? Então, só que olhando para tudo isso, o pessoal às vezes complica, né? O que a Usury faz, né? Então, fica aí esse adendo aí, né? E eu não sei se agora, retomando a nossa fala, né? Voltando para o podcast aqui, eu espero que eu tenha respondido aí a tua pergunta anterior, mas se tu quiser fazer ela de novo, só para a gente forçar aqui. Responder não respondeu, né? Eu comecei a extraviar o assunto, aí se extraviou pro outro lado, eu voltei a extraviar pro outro. Mas eu tinha pedido por que é importante o investimento em pesquisa? Porque você falou bastante sobre ser importante, mas qual a importância disso? Olha, é que nem achei esse exemplo que eu dei anterior aqui de como a Usury pode ajudar. A pesquisa, ela vem para fortalecer esses 3 pilares que existem na empresa, que é a agência, gestão e comercial. A pesquisa, ela acaba fazendo essa conexão de informações entre todo mundo, porque está todo mundo produzindo dados. O financeiro produz dados, o comercial produz dados, a agência produz dados, né? Só que todos esses dados, às vezes, a gente fala muito, são dados quantitativos, né? E existe uma diferença entre ser quantitativo e ser qualitativo. Tem um exemplo que eu gosto muito para ilustrar isso, é um exemplo de você olhar um formigueiro, né? Quando você quer fazer uma pesquisa quantitativa, né, você olha o formigueiro de cima, então você vai ver aquele monte de formiguinhas parecendo pontinhos, né? Você está olhando de cima, você está vendo a quantidade, né? Então, a quantidade, ela é relevante para uma pesquisa quantitativa. E tanto a gestão, quanto o comercial, quanto a agência, estão gerando dados que são quantitativos. Agora, onde é que a pesquisa, que é o que nós estamos falando aqui, que pesquisa, eu até aqui na Usury a gente chama de diagnóstico, né? Tem o diagnóstico e tem a pesquisa. Então, quando a gente faz um diagnóstico, a gente está olhando para o quantitativo. Agora, quando a gente vai olhar para o qualitativo, a gente vai falar aqui dentro da Usury de pesquisa. Então, a pesquisa, a gente vai olhar de perto. É como se eu pegasse uma lupa e colocasse bem em cima da formiga. Não fala isso, não. A formiga. A formiga vai queimar, Wilson. Vai queimar a formiga, né? Não, tá. Então é como se pegasse uma lente de aumento longe do sol e olhasse a formiga de perto. Com guarda-chuvinha numa mão, a lupa no outro. Com a guarda-chuva numa mão e a lupa no outro. Mas você entendeu que a pesquisa, ela te dá um olhar de perto, um olhar de dentro, sabe? Então a pesquisa, ela vai olhar para dentro do usuário. Eu vou entender o que o usuário está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui, agora acho que eu posso entrar nos exemplos, né? Falando de pesquisa de campo, tá? Nós fizemos uma pesquisa de campo com um cliente que tinha um problema. Na verdade, foram identificados vários problemas, tá? Mas, assim, ele tinha desde o problema de comunicação, ou seja, ele estava falando com o público e o público não sabia, para ele, o público, aquilo não era um problema. Imagina isso. A comunicação estava totalmente errada. Ele falava X, imagina, você vai falar X, mas o cliente fala, X para mim não é um problema. Eu não tenho problema com X, meu problema é Y. Então, o cliente passa desapercebido. Imagina, você está falando com alguém e alguém não tem interesse no que você está falando. Esse foi o problema número 1 que a gente descobriu numa pesquisa de campo, tá? Problema número 2, na pesquisa de campo, a gente descobriu que o produto dele estava no lugar errado, dentro do mercado. Né? Então, e aí ele colocava o produto dele por associação próximo de um concorrente que ele achava ser o concorrente dele. Mas né? Não era. Não era. Olha só que interessante. Quando você vai olhar a jornada do usuário, você vai entender o comportamento do usuário. Nós descobrimos que o usuário, ele tinha aquele concorrente como a última opção. Tipo assim, quando eu não souber mais o que fazer da minha vida, eu vou usar aquele concorrente. Sabe? E quando ele colocava o produto dele do lado daquele concorrente, o cara olhava para o produto e dizia assim, eu não vou ter... Tipo assim, o produto do concorrente era um produto robusto, firme, né? E o dele era um plastiquinho, né?
Como era um produto químico, né? O cara falava, não vou botar esse produto na minha casa, né? Porque é um plastiquinho, prefiro o produto mais resistente. Então, mesmo estando próximo do concorrente e fazendo uma comunicação que não era a comunicação certa para aquele usuário, né, ele ainda assim ainda tinha essa questão da impressão, né, por causa da embalagem. Então, existia uma série de questões nesse cliente e nós descobrimos isso numa pesquisa de campo. A gente foi no mercado conversar com os usuários. A gente foi, é, enfim, em alguns outros estabelecimentos também, né, que tinham pessoas também para poder conversar com as pessoas usuárias daquele produto, né. Então, esse é um caso de uma pesquisa de campo, tá? Vou dar um outro exemplo aqui, uh, no caso de uma pesquisa de usabilidade, né? Olha só, uh, eu teria dois exemplos, eu vou dar um, tá? Nós fizemos um teste de usabilidade com um site bonito, bacana, muito legal, muito elogiado, cliente muito bem programado, a agência que fez a programação, ó, nota 10 para programação, mas tinha um detalhe, né? O cliente, quando for usar o site, né? Olha só que coisa interessante. Você que é empresário aí, se liga nessa. O nosso cliente, ele tinha 4 setores, 4 segmentos de mercado. Ou melhor, ele tem um produto e ele atendia 4 pessoas diferentes. Ele foi lá e segmentou os produtos que ele tinha para 4 pessoas diferentes. Só que, daqueles 10 produtos que ele atendia para 4 pessoas, nem todos os produtos atendiam as 4 pessoas. Então, tinha pessoa que era atendido por um produto, por 3, e por outros por todos, né? Então, quando o cliente entrava, ele não sabia qual era a classificação dele. Ele entrava num lugar, ele entrava lá e falou assim: cadê meu produto que eu queria? Ué, cadê? Sumiu, não achei. Tchau, vai embora. Então, assim, você tem uma taxa de evasão do site muito grande, né? Então, sabe, o problema de usabilidade. Então, aqui para resolver essa situação, né, a gente vai ter que sentar com a agência, conversar com eles, já sentamos com o cliente e explicamos para ele esse problema, né? E provavelmente a gente vai ter que melhorar as buscas do site, a gente vai ter que talvez ou comunicar melhor para o usuário desde o começo da jornada que ele tem 4 segmentos e logo de começo o cara tem que ser classificado. Falar, olha, você, cliente novo, e você se encontra nesse segmento aqui, né? É uma forma de investir em comunicação, ou simplesmente lá no site, quando o cara busca, não importa a categoria que ele é, ele acha com todos os produtos. Aí facilita a vida de quem vai pela internet, né? Porque nem todos os clientes vão na empresa, nem todos os clientes vão passar pelo vendedor. Então, às vezes, o cliente só vai acessar o site dele, não vai achar o que queria. Às vezes alguém indicou, falou, ó, vai lá que lá tem. Aí ele entra lá, não sabe que tipo de classificação que ele se encontra, ele entra na classificação errada e perde a venda. Entendeu? Então, assim, isso estou falando de problema de usabilidade, né? Aí vamos lá. Profundidade, né? Outra pesquisa aqui interessante. Eu tenho um amigo, me ligou esse final de semana. Ele também trabalha com pesquisa, mas a parte dele é mais voltada para inteligência artificial, né? E ele é um puta parceiro nosso aqui, né? E daí, não sei se eu posso falar o nome dele por ser parceiro. Posso? Posso divulgar? O meu Sem querido problema. grande amigo Edmar, né? O Edmar, ele é fera demais na parte de inteligência artificial, é um baita de um suporte pra gente aqui como parceiro com essa parte de tecnologia, né? Não só isso, também é um excelente gestor também de tráfego e programador também. Mas aí o que acontece? O Edmar me ligou esse final de semana e falou, Wilson, preciso fazer uma pesquisa. Eu falei, tá, do que se trata, Edmar? Ele falou, cara, eu estou fazendo um software para um cliente, um aplicativo para delivery, né? E o cliente ele está querendo colocar uma chamada para WhatsApp, né? Dentro do delivery. E eu acredito que isso gera churn, gera pessoas não aderindo ao aplicativo por conta dessa função. Aí ele falou, eu preciso fazer uma pesquisa a nível de Brasil, entrevistar 100 pessoas por cidade, não sei o quê. Como eu faço isso, cara? Eu falei, caramba, Edmar. Eu falei, esse teu problema não é um problema de quantidade, é um problema de qualidade. Você precisa de uma pesquisa de profundidade para fazer isso. Então, você precisa de uma pesquisa qualitativa e não quantitativa. Né? Então, em vez de você querer 100 pessoas por cidade, etc e tal, você não vai conseguir pessoas para fazer um questionário. Ninguém vai te responder um questionário a nível de você entender essa questão de comportamento de busca, e não só isso, é de usabilidade também, fazendo uma pesquisa de questionário, cara. Você não vai mandar um questionário para alguém, né? Isso é um erro até para quem gosta de fazer questionário para mandar por aí.
Tem muita gente que não vai te responder teu questionário porque teu questionário é chato, ninguém tá querendo perder tempo respondendo teu questionário. A verdade é essa. Eu ia Você tem que ser perguntar. muito inteligente em fazer um questionário para ser quantitativo e não qualitativo. Pode falar, calma. Eu ia perguntar, como descobre, é tato? Como você sabe o que aplicar para pesquisa, ou o timing para você aplicar? Então, que nem eu disse antes, é técnica, né? Dentro da pós, a gente se aprofunda muito nessa questão, né? Então, e não existe o certo e o errado. Mesmo para nós que fazemos pesquisa, a gente também tá. A gente não é o dono da verdade quando se escolhe uma metodologia. Às vezes eu vou escolher uma metodologia, ela pode não ser 100% assertiva, mas eu posso optar por outra, entende? Eu posso fazer duas, né? Então, a gente tem ferramentas, né? Já cansamos de fazer aqui na Usuri situações do seguinte: fazer parte da entrevista em questionário survey, porque a gente precisava de quantidade, e parte nós chamarmos uma amostra para fazer profundidade, entendeu? Então, isso já cansamos de fazer situações assim com nossos clientes aqui, onde nós agimos dessa maneira, né? Então, existe o certo, as pessoas vão muito pela receita, né? Não existe uma receita, né? Nesse caso aí do Edmar, o que ele queria saber, ele poderia validar, ele poderia validar isso conversando com uma amostra de 5 a 12 pessoas. Ele não precisava conversar com 100 pessoas por cidade. Ele precisava de conversar com usuários que têm acesso ao uso frequente de plataformas de delivery e entender da parte desses usuários qual era o comportamento de uso deles, quais as ferramentas que eles mais utilizavam, quais ferramentas eles sentem falta, né? E dentro desse balaio de curiosidades que ele quer descobrir, em algum momento alguém poderia citar ou não o uso dessa ferramenta, que é a ferramenta que ele acredita que as pessoas não têm aderência, né? E dentro de um teste de profundidade, é muito de você saber fazer a pergunta, sabe? As pessoas também, é uma entrevista, né? Você está entrevistando alguém. Então a gente tem vários modelos de fazer uma entrevista, né? Pode ser uma entrevista estruturada, pode ser uma entrevista semi-estruturada ou uma entrevista totalmente não estruturada. E vai muito do feeling e da experiência do entrevistador, né? De saber a hora certa de se aprofundar numa informação. Porque cada usuário vai trazer as suas particularidades. Ele sabe do objetivo dele, ele vai, né, conduzir essa entrevista a fim de encontrar aquela palavra que vai dar abertura para ele mergulhar dentro de uma informação que ele busca, né? E um adendo importantíssimo para não enviesar pesquisa. Boa. Pergunta de mãe, gente, pelo amor de Deus, tem um livro falando sobre isso, tá? Se você tem dúvidas de como fazer uma pergunta, leia esse livro, ele é maravilhoso, muito acessível, assim, ele não é um livro técnico, então é um livro muito acessível, qualquer pessoa vai ler, vai entender. Pergunta de mãe, né? Não façam pergunta de mãe, cara. Pergunta de mãe é aquela, até pra deixar bem explicado aqui para quem não sabe, né? É você perguntar para sua mãe, assim, mãe, eu sou bonito? Sua mãe vai ficar, meu filho, claro que você é lindo, né? Então, assim, não faça perguntas que a mãe vai concordar, entende? Até, inclusive, essa sacada eu dei pro Edmar, né? Eu falei para ele, Edmar, quem você quer? Porque daí nós temos que fazer um questionário de coleta. Olha a sacada. Onde usar o survey, né? Então, ele pode usar um survey e lançar para uma amostra de pessoas, né? Para fazer essa captura. Vou dar um exemplo, até o exemplo que eu dei para ele. Falei, você quer pessoas que comem sushi, que gostam de sushi. Você vai lançar um questionário para umas 100 pessoas e vai perguntar, né, que tipo de comidas elas gostam. E deixam elas responderem. Você pode até colocar várias alternativas. No meio vai estar sushi. Entendeu? Pode colocar ali todas as opções que você quiser, ou até deixar ela responder a opção que ela queira. Do jeito, com as palavras dela. Né? Às vezes ela vai dizer que ela gosta de comer um prato do sushi. Não é nem o sushi inteiro. Né, sushi, eu não entendo muito sushi, mas estou usando sushi aqui, mas eu posso estar falando totalmente errado também, né? Comida japonesa, né? Às vezes a comida japonesa, o sushi é um prato dentro da comida japonesa. Então, na pesquisa que ele vai fazer de coleta, ele vai fazer um survey, um questionário. Nesse questionário, para umas 100 pessoas, ele vai pegar todas as pessoas que disseram que gostam de comer comida japonesa, que gostam de comer sushi, que gostam de comer sashimi, que gostam de comer qualquer coisa que é ligado à cultura japonesa, que é o que ele quer. Ele quer conversar com essas pessoas. Daí sim, ele vai fazer uma proposta, um convite para uma entrevista para essas pessoas, né? Ou até mesmo no próprio server ele já pode colocar essa disponibilidade. Quem está disponível para fazer uma entrevista, né? Então, no próprio server que a pessoa responde uma pergunta,
a pessoa responde ou ela escreve o que ela quiser, uma palavra, então, e ela pode dizer se ela está disponível ou não para uma entrevista. É só isso, cara. Então, ou seja, é você usar a inteligência a seu favor, fazer a pergunta certa, entende? E saber a estrutura, porque daí uma outra coisa é o método, né? A pesquisa tem que ter metodologia, né? Então, hoje a gente fala muito da metodologia Yellow Mind, que é esse pensamento criativo para resolver problemas de negócio, né? Então, dentro da metodologia Yellow Mind, nós já cuidamos para que exista uma metodologia corretamente aplicada para a pesquisa, né? Isso é fundamental para que tudo saia bem, né? Acho que falei de serve, né? Falei de serve, falei de profundidade, falei de usabilidade, falei de pesquisa de campo. Olha aí. Deu um checklist geral para a galera, hein? Que isso. O pessoal já pode. Sabe o que eu acho que seria legal? Talvez não no próximo, mas quem sabe no próximo do próximo. A Aham. gente trazer a nossa chefe de pesquisa. O que você acha? Claro, eu acho fantástico. Né? Podíamos até trazer os dois, né? Nós temos também temos o de UX e de UI, né? Quem sabe, só para a galera entender o que é UX e UI, né? O I e o X, né? O X é experiência de usuário e o I é experiência de É, interfaces, né? Design de interfaces, né? Então, hoje nós temos é interface de usuário. User Interface e User Experience. isso mesmo. Então, assim, o pesquisador de interfaces, né, e o pesquisador de usuários, nós temos esses dois integrantes hoje dentro do nosso time, né? Isso eu acho que é legal a galera entender, até para poder conhecer um pouco da nossa estrutura também. O pessoal fica muito curioso, né? Quantos trabalham para nós, né? Nós temos 4 funções-chave dentro do nosso negócio, né? Então, respondendo aí a pergunta para a galera que às vezes me pede também, quantas pessoas trabalham na Usury, né? Hoje nós temos 4 funções que são importantes para operar a nossa Seniors, né? empresa, né? Temos 4 seniors aí ocupando funções, chefiando setores. Exatamente. Muito bem, pessoal. Cauã, achei um ponto que talvez agora eu acho que vale a pena a gente reforçar. Você não me perguntou aqui não, mas eu tinha anotado para falar aqui sobre esse assunto, né? A gente está falando sobre inteligência interna. Eu acho que já ficou muito claro que a empresa que está ganhando o jogo, ela tem inteligência interna, correto? Ficou claro isso? 100%. Ficou claro, né? Mas posso te falar uma coisa que acontece? Eu vi acontecendo aqui esses dias no atendimento com o cliente. Eu fui numa empresa para poder apresentar a Usury e o cliente ele falou: olha, a gente está nesse momento, eles disseram, nesse momento de inteligência interna. Vou contratar um vendedor, ele vem lá da Nestlé, ele vai assumir o mercado de Cascavel para gente, toda a região, e nós vamos inserir o nosso produto ali. Nós estamos fazendo toda essa parte de inteligência interna. Muitos clientes têm dúvida quando a Usury entra no jogo. É nessa hora, sabe? Deixando bem claro para quem está ouvindo a gente aqui, é nessa hora que a gente vai fazer parte da mesa para tomar decisão com vocês que estão aí, o pessoal do financeiro, o founder, o CEO, né? O CMO, o vendedor, a agência, né? Às vezes a agência nem tá aí, né, cara? A agência é tática, né? Aqui é mais estratégico. É nessa hora que a gente vai sentar na mesa, sabe? Então, foi isso que eu falei para ele. Falei, olha, é nesse momento que você tinha que chamar a gente para conversar, né? E eu perguntei para ele como é que foi, como é que tava, né, esse andamento dessas decisões que ele estava fazendo, né? E daí ele foi compartilhando comigo, né? Então, assim, e o meu ponto de atenção aqui, que eu até deixei isso para ele, falei, cara, faltou nessa estratégia tua a parte do marketing, né? Você calcular qual é o teu retorno nisso aí, né? E daí ele começou a tentar me explicar, né? Pô, não, a gente tá aqui, tem uma agência que faz isso pra gente e tal, tem um gestor de tráfego, ele falou, né? E daí eu perguntando pra ele sobre o gestor de tráfego, né, e tal, ele falou, cara, na verdade, assim, o gestor de tráfego não tá dando resultado e tal, mas ele tá fazendo design. Aí eu falei, opa, né, até abrindo um parênteses enorme aqui, né? Como assim? O gestor de tráfego tá fazendo o teu design? Ele falou, não, ele tá fazendo também e tal, e acaba compensando, né? Eu falei, tá, então, ou seja, o gestor de tráfego tá estruturando o tráfego, mas para compensar as entregas dele, ele tá fazendo o design. E por conta disso, o cliente tá faceiro com o design, com esse gestor de tráfego entregando design. E daí eu perguntei para ele o que não estava funcionando, né, no tráfego. Ele falou, cara, eu não sei, né? As pessoas parece que não entendem o que nós estamos querendo vender, entendeu?
Eu falei, putz, ele olha como tá na entrelinha, ele falou e não ouviu, sabe? A pessoa fala e não ouve. Mas depois eu saí de lá e fiquei refletindo, né? O problema tá na fala dele ali. Ele disse o seguinte: a comunicação, o cliente não está entendendo. Então eu fiquei pensando, falei, puxa, o gestor de tráfego tá fazendo o design, provavelmente o que ele tá gastando com design, cara, passa, o que tá gastando com esse cara passa dos 40 mil mês, ano, 40 mil ano. E se ele fizesse uma boa aplicação disso na marca, porque nós estamos falando aí de ativo, né? Ativo de marca, né? Nem é o assunto de hoje, mas só para esclarecer aqui, falando de inteligência interna, né? Às vezes o gestor, essa galera que está sentando na mesa, ela não tá dando o devido valor para o ativo de marca, né? Eu acho que isso aqui é um ponto importante, porque quando a gente fala de ativo de marca, a gente está falando de um ativo intangível de valor, né? Ou seja, a marca, ela se valoriza com o tempo, só que ela só vai se valorizar se ela for bem comunicada, porque senão você também está rasgando dinheiro, entende? Se você faz uma comunicação que ela não serve para nada, você vai pegar aquele dinheiro e vai jogar fora. Agora, quando você faz uma campanha que ela dá certo, você vai fazer ela várias vezes, porque ela deu certo, entende? Então você vai, é como se você apostasse fichinhas nela ali e ela começa a dar dinheiro, né? Porque ela é uma campanha que rodou certa. Então, ela não roda certo só por causa da performance do tráfego. As pessoas confundem performance e marca. Eu acho que isso aí podia ser um assunto para a próxima sala de decisão, né? Fica anotado aí, né? Performance e marca, qual a diferença? Mas o fato é, esse cara, ele estava literalmente gastando dinheiro, queimando dinheiro ali, né? Não estava trazendo performance e ainda estava por cima investindo em ativos que não estavam trazendo resultado também. Então ele estava gastando dinheiro duas vezes, cara. Não sei o que você acha sobre isso, mas tô abrindo aqui para você a primeira vez esse depoimento aqui, né? Eu não cheguei a te falar desse cliente, né? Não. Mas enfim, qual que é a sua. Agora, você dando a sua opinião sobre isso. Você que é o nosso gestor de marca aí, né? Cara, primeiro que, para que manter se você já viu que não deu retorno, você está realocando, em vez de realocar um investimento, você está realocando a função de uma pessoa para você não ter que realocar o canal de distribuição desse investimento. Para mim, sei lá, eu já acho estranho começando por aí. Se ok, você viu que não deu resultado isso, e tirando que, se, pelo que eu entendi, a operação continua inflada, né? Infladíssima ali esse investimento. Não tem menor por que manter. Existem tantos meios alternativos, por assim dizer, né? Menos comuns, né? Menos inusuais. Pra gente é do dia a dia, é usual, Sim. né? Mas eu acho importante falar porque numa perspectiva mais ampla, o pessoal está acostumado em fazer tráfego, fazer social media, fazer isso, fazer aquilo. E, cara, puta oportunidade que tem aí fora a rodo para você conseguir fazer valer esse investimento, sabe? É uma coisa que eu vejo bastante, eu acho que já caiu num senso comum e tal, então varejistas, etc., não me odeiem, tá? Porque eu acho que já furou a bolha há um tempo. Mas, por exemplo, existia antes, o pessoal comercializava bastante através do Meta Ads, etc. É, faziam bastante anúncio de roupas, né? Varejo e afins. Até eles descobrirem, através de pesquisa, tá? Tem matéria falando a respeito disso, que um grande e-commerce do mercado aí, não vou citar nomes, mas supostamente um grande e-commerce pagou uma pesquisa lascada para descobrir um cohort deles, para descobrir um comportamento comum dos cohorts deles, que era a respeito de navegação. O que eles faziam, o que eles olhavam quando eles estavam com interesse de venda e interesse de compra, qual que era o comportamento pré-compra deles e afins, e eles descobriram que eles pesquisavam bastante através do Pinterest e outras plataformas. Eles procuravam roupas com o caimento delas ou no estilo delas, etc., para juntar referências e ir atrás dessas roupas caçando ao longo da internet. O que essa dita cuja dessa marca fez? Ela começou a utilizar o Pinterest,
o Pinterest, eu não lembro se na época ele já tinha desenvolvido a ferramenta de tráfego deles, mas posteriormente eles desenvolveram a ferramenta de gestão de tráfego deles. E, cara, de verdade, tenho até um amigo meu que chegou a salvar a loja dele em sazonalidade baixa, foi a implementação do Pinterest, também através de pesquisa de comportamento e jornada de consumidor. Ele descobriu o Pinterest, ele aplicou, aportou investimento que não estava dando resultado, em vez de tirar uma pecinha e colocar em outro lugar, ele tirou o investimento dessa pecinha, falou, pecinha, calma lá, eu preciso jogar outro tabuleiro aqui. Investiu no Pinterest e isso daí chegou a salvar o caixa dele por em uma sazonalidade baixíssima, por N motivos sociais, políticos e afins. E, cara, é só você abrir o olho, independente do seu Cara, mercado. eu vou te falar um case, esse eu posso falar o nome, a Amazon, né? Eles têm um case deles que é o botão de US$ 1 milhão. O que acontece com esse botão aí? Na verdade, é a mesma coisa. Fizeram pesquisa, né? Entenderam que as pessoas elas não gostavam de se cadastrar para fazer compras, elas preferiam, às vezes, colocar no carrinho, né? Então, elas foram a primeira plataforma de e-commerce a tirar o botão de cadastro antes de colocar produto no carrinho, né? E, enfim, hoje você consegue fazer toda a jornada dentro da Amazon e deixar para cadastrar e comprar no último botão, né? Então, o fato de eles terem tirado esse botão do começo e jogado lá no final, né? Por isso o botão de US$ 1 milhão, ele só mudou de lugar, né? Isso fez com que a Amazon aumentasse de um dia para o outro 1 milhão de faturamento, entendeu? Então, por isso esse botão de US$ 1 milhão. Então, e isso depois virou o quê? Virou um case, né, de sucesso. Hoje todo mundo replica, né? Então, às Hoje vezes, é uma dica. padrão do mercado, Hoje igual é o que padrão, aconteceu em varejo. padrão de mercado. É padrão de mercado, né? E então, assim, é onde a pesquisa entra, né? Muitas empresas grandes investem, por isso que eu falei. Hoje, empresas que estão ganhando o jogo estão investindo em pesquisa, né? Então, para pequenos negócios, se basearem em negócios parecidos, como, por exemplo, né, uma Amazon da vida, show de bola. Agora, se você vai concorrer com a Amazon, o jogo é diferente, né? Então, assim, só cuida isso, tá? Você pode utilizar, a gente fala que é pesquisa de desk, né? Você pode se basear em dados que você vê por aí na internet, dados de cases que funcionaram, né? Então, para fazer o seu case, aplicar no seu negócio. Isso é muito rápido, né? É uma inteligência para a decisão, né? Muitos empresários nem isso fazem, né? Vão no feeling mesmo, né? Então, fica essa dica também para a galera que tá ouvindo a gente, né? Mas olha só, inteligência de marketing, então acho que a inteligência interna tá claro, né? Então, eu queria falar muito isso antes para você, que é quando as pessoas devem contratar o Usury. Então, entendeu que na hora de sentar na mesa para falar de estratégia, chama o Usury para conversar também, né? Aí entra essa questão do motor de decisões, né? A pesquisa é um motor de decisão. E daí, eu não sei se ficou claro, lá no começo que você me fez essa pergunta, mas tem muita empresa por aí que não quer investir em pesquisa, né? E eu tenho uma frase no nosso pitch que é: o mercado não espera. Sabe? Essa pergunta dói, cara. Mas essa frase, né, ela dói no empresário. Eu vejo no olhar do empresário que ele vê aquela lágrima escorrendo quando eu falo isso para ele no nosso pitch de vendas. Por que que o mercado não espera, né? Meu, ele tá ali, cara. Ó, eu tenho casos reais ali de time de vendas falando: poxa, pensamos em fazer tal coisa. Quando vê, o concorrente está fazendo no dia seguinte. Aí eles até falaram: poxa, parece que os caras estão escutando a gente aqui dentro, né? A verdade é que não, né? A verdade é que nós vivemos num ecossistema, né, globalizado, onde as pessoas têm necessidades iguais e semelhantes. Então, o que impede uma pessoa de criar uma inovação aqui e uma pessoa de criar uma mesma inovação em outro lugar do planeta, sabe? É o quanto esse problema dói nos dois, né? O problema está doendo nos dois, mas o quanto também você é rápido para tomar uma decisão na inovação. Por isso que a inovação ela se torna rápida, necessidade de tomar decisões rápidas. Hoje em dia o mercado está muito rápido, né? Por isso, se você não tem um motor de decisões operando dentro da tua empresa, cara, você vai acontecer como alguns casos que nem já cansamos de ouvir, né?
o pessoal fala, poxa, parece que estão me escutando aqui, né? O pessoal fala, "Olha, parece que a concorrência está com uma escuta aqui dentro da empresa, porque a gente tem uma ideia agora, quando vê, os caras estão fazendo, né? E isso é uma coisa assim, bem boba, mas se você não sabe qual o seu tempo de inovação, né? Quando você precisa, a inovação ela tem uma curva, né? Só que chega um momento da curva que ela começa a decair, né? Se nesse momento da curva você não entender que você tem que pivotar a tua inovação, né, ou trazer uma nova inovação, né? Enfim, você acaba, se você não sabe qual é esse tempo que demora para a inovação começar a declinar dentro da tua operação, você acaba fazendo com que o seu concorrente esteja na tua cola o tempo todo, né? Então você não está inovando, você também não está entendendo o que está acontecendo no teu negócio, vai muito pelo feeling, né? Então, se você não tem aí o motor de decisão funcionando, operante dentro da sua empresa, e não importa o tamanho do teu negócio, tá? Tô falando de pequenos empresários, uma empresa que está abrindo agora. A gente tem um caso real aqui de um case que a gente gosta muito, do cliente novo, inclusive esse ano. Meu, eles falaram assim, vamos abrir a empresa. A primeira coisa que ele me ligou, ele falou, Wilson, vem cá, cara. Eu conheço o trabalho de vocês aí da User e eu não quero começar a minha empresa sem ter o marketing estruturado. Eu, show de bola. Se nós não estivéssemos na operação dele agora, ele já teria gasto, sem brincadeira nenhuma, ele já teria gasto 8 mil, que faz 2 meses que ele está funcionando, vai ter gente que teria cobrado uma fortuna dele aí para começar a operação dele, e a gente começou isso por muito menos, né? E eles estão com a gente hoje trabalhando, né? Então, assim, é mentalidade. Acho que para encerrar, não sei se vai ter alguma pergunta mais aí, ô Cal. Mas acho que é uma questão de mentalidade do empresário, né? Tem empresário que está trabalhando na empresa há 10 anos e não tem a mentalidade de inovar e nem de pensar em pesquisa, né? E vai tudo no feeling, vai no eu acho aí, tá tudo certo. Vamos no tentativa e erro, e que não é errado tentativa e erro, porque tentativa e erro faz parte da inovação, né? Mas se você está fazendo isso às cegas, isso é um risco muito grande para a tua operação. Só isso que eu posso falar aqui. E não só isso, né? Uma coisa que eu acho que eu daria mais ênfase ainda do que você falou, do que sobre ser mentalidade, como você vai lidar com o seu mercado e etc., a respeito da implantação de inovações e descoberta e implantação, é justamente essa curva de U, né, que a gente chama, que, cara, se você não perceber, a gente tem um cliente também, eu só não, eu vou tentar falar que cliente que é sem falar o nome para ver se o Wilson lembra, mas é um cliente que ele ganhou um grande espaço de mercado, ele tá faz um tempinho na nossa cartela, tá? Que ele ganhou bastante espaço de mercado e através de inovações, o cliente parou de olhar para isso, óbvio, né, que a operação dele, como consequência disso, ela escalou muito grande, aí entrou gestores, entrou um monte de gente, mas do mesmo jeito, eles não viram quando eles estavam começando a perder espaço de mercado, quando essa curvinha começou a se transformar no U ali e os concorrentes começaram a fazer também. E eles começaram a se posicionar não como os pioneiros dessa tecnologia na área deles e etc, que faz X, Y, Z, mas como eles foram utilizando de artifícios publicitários para alegar para como que é, não é, para simular como se eles fossem pioneiros sem mexer com a lei, digamos assim, Na e isso verdade, acabou tirando sim, um. eu sei quem você está falando, sim, e o caso é o seguinte, eles usaram o artifício de marketing de dizer que eles têm uma tecnologia, etc, etc. Eles não falam de pioneirismo nem nada, mas também quem começou também não falou nada também, entendeu? Porque achou que estava ali, estava tudo certo, né? Então, acontece muito isso, tá? Você que é empresário aí, às vezes cria uma ideia bacana, só que vamos olhar para o mercado, cara. Tem um monte de gente, sabe? Qual a probabilidade de alguém estar fazendo algo parecido com você em algum lugar? Né? Então, assim, hoje em dia é muito difícil você dizer, eu criei algo que ninguém nunca criou. Né? Não vamos ser, não tem nem a palavra para isso, mas não vamos ser assim tão egocêntrico, talvez, e acreditar que nós tenhamos essa, né, essa capacidade hoje, porque, cara, tem alguém criando algo, sim, parecido com a gente, né? Em outro lugar, né? Então, é muita presunção da nossa parte, né? Isso é um erro, acreditarmos que a gente está criando algo que nunca ninguém criou, sabe? Então, assim, e isso funciona para todos os negócios, tá?
E assim como você saber dizer que você é o pioneiro, que você começou, que você iniciou e que isso é importante, show. Mas em algum momento a tua concorrência vai vir na cola. Vai vir na cola. E esse gap aí, cara, é de 1, 2 anos, assim, na maioria dos negócios, eu posso dizer, né? Mas isso é normal, né? Todo mercado tem isso, né? E vai de como você constrói os seus ativos de marca, né? Olha aí. Se você constrói bons ativos de marca, bons signos, né, para a sua identidade, as pessoas podem até querer se apropriar deles também, né? Mas vai depender do quanto você incorporou isso no DNA da sua marca, né? Então, isso também é importante, né? Por isso que acho que são duas questões aí. Não só você tem que ter, digamos assim, uma marca bem estruturada, mas uma performance também organizada, né? Para você ter retorno. Acho que é isso. O Cão sumiu a telinha dele aqui. Mas, enfim, acho que é isso, Cão. Beleza. Eu vou. De verdade mesmo, vamos conversar com a Gabi pra trazer ela. Uhum. Talvez não no próximo, mas no outro. Pra Eu gente acho que o próximo a poder. gente poder falar sobre performance e marca. Quem estiver ouvindo a gente aí, ó, que ficou até agora aqui com a gente, qual que é a diferença entre performance e branding? Onde está o erro aí, né? Meu Deus, onde a galera tá rasgando dinheiro? Ah, É um isso vai bom dar. tema, vamos ver, vamos ver. Eu tenho outras sugestões de temas, mas depois Então, a gente conversa a respeito. Mas se o pessoal gostar, por mim, não tem problema nenhum, não, também. então fechou. Alinhados, então. Então, Top. fechou. Então, galera, Gente, pode. Finaliza aí então. Eu abro e você finaliza. ó, show de bola. Obrigado pela honra aí. Então, o pessoal que estava ouvindo a gente aqui, chegou até o final, quero te agradecer demais. A gente está aqui no YouTube, então faça aí as honras do YouTube. Curte, compartilha, né? Comenta aqui, fala que você concorda, não concorda, a gente adora isso, tá? Então, comenta aqui com a gente também. Mandem sugestões de episódios, se vocês quiserem conversar com a gente aqui também, né? Podem falar com a gente lá pelo Instagram, né? Então, Instagram é usuri.bx, né? Então, estamos aqui para conversar com vocês, vai ser um prazer. E obrigado quem esteve com a gente até aqui no momento. Até o próximo episódio aí. Valeu.